Olá, vamos à motivação do dia. Posso te ajudar? Olha, nós vamos ter muitas provações na vida. Seremos testados. Se inscreve no canal para essa escola da vida, que é uma escola de fé. Fique até o final. E terão pessoas que vão ficar incomodadas com o brilho. Olha, Jesus. Teve Judas que não estava suportando o brilho de Jesus. E nós teremos muitos Judas na vida, Judas que vão te trair, que vão te demitir, te prejudicar. Até os religiosos não suportaram o crescimento de Jesus, porque em 3 anos teve uma ascensão tão grande de Jesus que a nossa vida até hoje é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E os próprios religiosos, olha que hipocrisia, quiseram manipular o povo para crucificá-lo, induzindo o povo para soltar Barrabás, que era um caco, um ladrão, um assassino, uma pessoa do mal. E eles falavam: crucifique-o, crucifique-o. Até Pôncio Pilatos viu que Jesus era uma pessoa do bem e estava contra, mas ele tinha que aceitar a voz do povo e fez um sinal de lavar as mãos como que não estava aceitando. Será que a humanidade melhorou nesse milênio? Porque eles tinham prazer de ver essas barbaridades, mas nós fomos remidos por ele da cruz. E quando estamos preocupados, estressados, a gente reza, porque a fé é acreditar em algo que você não vê, é invisível. E até tem história de um cientista que era ateu. Ele dizia que não acreditava em Deus até ficar doente e passou a rezar. E ele disse depois que até os céticos entendem a grandeza universal de Deus. É muito difícil aceitar certas coisas que acontecem na vida, mortes prematuras. O meu cunhado, o ano passado, estava aqui com a gente na Páscoa. Uma pessoa maravilhosa, um profissional cardiologista que salvou tantas vidas. E é apaixonado pela minha irmã, um pai exemplar, brilhante em todas as áreas, e os pacientes foram se despedir dele, centenas, dizendo: uma pessoa tão boa, tanta gente ruim que devia ter ido. Nós honramos a sua vida, Danilo Peressone Castro. A gente fica revoltado mesmo porque tantas pessoas ruins ficam. E eu conversei com meu pai, que também é médico, já está com 80 e poucos anos, muito religioso, e perguntei: pai, por que o Danilo? E ele tem uma calma e falou para mim: minha filha, a gente sabe que Deus deu a vida pra gente e nós só sabemos que um dia nós vamos. É porque às vezes a gente acha que é imortal, mas a única certeza é que todos nós vamos um dia. E eu ainda continuei e disse: mas não é justo, um rapaz novo, 50 e poucos anos. Aí o pai falou para mim: mas foi justo Jesus morrer na cruz? E meu pai falou: nós não sabemos os desígnios de Deus. E Jesus, quando soube da sua missão, ele suou sangue, conversou com Deus e pediu: afasta de mim esse cálice. Mas depois ele aceitou e orou. Foi para o deserto, ficou 40 dias, que é a contagem da quaresma. Foi um período de preparação, provação, transformação. É a consciência crística. Eu agradeço muito a formação que eu tive espiritual que os meus pais me deram. Aliás, deixe um like abençoado como forma de gratidão. São nas provações da vida, nos obstáculos, nos desafios que nós ficamos
nós vamos nos preparando, vamos ficando mais fortes, mais resilientes e tendo mais fé. Porque não é que nem Santo Tomé, lembra que ele falou, eu não acredito, só se eu ver as chagas das mãos de Cristo. E Jesus apareceu depois para ele e disse, bem-aventurados são os que não viram e acreditaram. É um segredo milenar, ter fé. E Jesus era muito sábio, ele não revidava. Ah, Mônica, mas agora se alguém me ofender, eu não vou falar nada? Se você revidar de uma maneira agressiva, vai começar uma briga. E assim são as guerras. Tem países que não terminam nunca essas guerras, não cessam nunca. Lembrei agora até da Jordânia, que eu estava lá vendo o Mar Morto. Depois nós fomos para uma piscina e eu estava com um biquíni e a maioria estava com... Tinha uma que estava na piscina, dentro da piscina, até com um burca. Olha a situação. E eu vi que uma criança se jogou na piscina e o pessoal começou a hamle, hamle, e eu vi que ela estava se afogando, estavam chamando salva-vidas, mas não ia dar tempo. Eu fui lá, nadei e salvei. Aí a família veio me agradecer, shukran, shukran. E o pai da criança falava inglês. Ele agradeceu muito e disse, qual é a sua religião? Eu disse, eu sou católica. Ah, você sabe que Jesus foi batizado aqui na Jordânia? Sim, nós fomos lá para ver. E ele falou, vocês têm a Bíblia Sagrada. Sim, nós temos. Nós também temos um nosso livro sagrado. E eu senti que ele estava querendo discutir religião. Aí eu falei, disse, olha, eu acredito que todas as religiões buscam pela paz e pelo amor. Aí ele abriu um sorriso, é verdade, é verdade. Aí eu mudei de assunto, comecei a perguntar palavras em árabe para aprender e shukran só que eu sabia que era obrigado. E eles falaram, fique com Deus, Allah Macá. Daí eu falava, eles riam, disse, não, Allah com R. E ficou um ambiente mais leve. Aí a mulher perguntou para mim quantos filhos eu tinha e eu disse um e ela começou a rir, só um. E eu ri também, né? Então o marido perguntou para mim o que eu tinha achado de positivo no país dele e de negativo. Aí eu comecei a falar do positivo, né? Porque eu comentei que era o meu sonho conhecer uma das 7 maravilhas do mundo. Aí eles ficaram muito felizes. É um país maravilhoso. Mas diga qual é o problema que tem em nosso país. É que quando eu cheguei lá, eu não estava acostumada mesmo com ter que colocar a minha bolsa em tudo quanto era lugar que eu ia, era shopping. Na época a gente foi ainda na época do Ramadã e tinha uma fila para poder entrar no shopping, tinha que passar pelo detector de metais. E farmácia também tinha detector de metais, hotéis, e aquilo ali eu fiquei com um pouco de medo. E quando nós desembarcamos na Jordânia, o rapaz pediu os nossos passaportes e colocou no bolso e saiu e disse assim, esperem aqui. Só que deu 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, eu já tava ficando preocupada, né? Daí eu comecei a pensar, será que é a nossa roupa? Eu tava de preto. E até que o rapaz apareceu depois de 1 hora e fez umas perguntas ali pra gente, perguntou o que a gente tava fazendo no país dele. Aí eu comentei, disse, olha, era o meu sonho conhecer Petra, uma das 7 maravilhas do mundo. Aí ele abriu um sorriso, foi muito simpático, falou depois Neymar, conseguiu um táxi pra gente e deixou junto um cartão dele. Depois fomos para Petra, que era um meu sonho, e eu tinha escrito o meu primeiro livro, O Mistério dos Guardiões nas 7 Maravilhas do Mundo, fala sobre Petra. Eu tinha estudado tudo sobre Petra, que significa pedra, que foi construída pelos nabateus, e eu fui estudando tudo, e a minha emoção quando eu cheguei lá, nossa, porque eu estava escrevendo, mas nunca tinha ido. E quando eu estava lá, foi muita emoção.
E aconteceu muita coisa parecida com um livro. Por isso a gente tem que ter cuidado com o que escreve e o que fala. Porque eu tinha escrito no livro que tinha dado um problema na saída do país, na Jordânia. E aconteceu a mesma coisa. Quando a gente estava voltando, ia voltar para o Brasil, estávamos lá esperando, íamos embarcar e a moça da empresa aérea disse: vocês não podem entrar, vocês não podem embarcar. Daí eu disse: como? Qual o problema? São as roupas de vocês. Mas daí o meu marido disse: não, mas está todo mundo igual, todo mundo está de calça jeans com a gente. Daí e ela disse: não, vocês não podem entrar assim. E a gente ficou 20 minutos de novo, 30 minutos, e eu disse: não acredito. Isso foi em Amman, na capital da Jordânia, e os personagens dos meus livros eram um casal de agentes secretos. E eu estava vivendo uma situação parecida com a minha personagem. Mas aí eu me lembrei do cartãozinho que o rapaz tinha feito uma entrevista com a gente. E eu mostrei para a moça da empresa, disse: eu gostaria de falar com esse rapaz. Aí ele veio: vocês aqui e tudo. Aí ele conversou com ela e explicou que o problema era porque estava escrito no voucher, não sei aonde, que nós éramos de uma empresa aérea, então a gente tinha que estar com a roupa da empresa aérea. Aí foi tudo solucionado e nós embarcamos! Calma, quando a gente estava com as malas já entrando no avião, veio um rapaz com um walkie-talkie, um rádio, e perguntou pra gente: vocês são o senhor e a senhora Bialek? Daí a gente: não, eu queria só dizer mil perdões pela confusão. Aí eu disse: shukran, alá, macá, shukran. Eu desejo que vocês tenham uma vida maravilhosa, abençoada, ok? Um beijo, paz e bem. يقولك camel? A gente resolveu ir a pé? No, you're right. No, you're right. Okay. Wake up. Vamos a pé mesmo. Let's go! هقول لك كلمه واحده ابرك لي كلام كتير ما بعرفش اكتب رومانسي لكن عليك تقدير مش بقول لك اني جامد وانا عايزه بس تقيل يا حبيبي. انا بناديكي يا حبيبي انا بيكي تعالي لي انا بيكي انا هنا انا بيكي تعالي لي انا بيكي يا حبيبي انا بيكي